estou aqui com o Michelson Borges, ele é editor da revista Conexão JA e editor de notícias da revista Adventista. Michelson, sobre os assuntos de origens, tanto de modo pontual como de modo mais abrangente, como é que a mídia lidar com esses assuntos? Como é que ela trata desses assuntos relacionados às origens e a propriamente dito o criacionismo mesmo? Bom, a mídia secular, ela, eu diria assim, que está vendida ao darwinismo, né? A abordagem dela é totalmente evolucionista, darwinista, até porque o jornalismo tem um compromisso mesmo velado ou explícito, né, com o secularismo, né? Essa ideia de que o jornalista tem que ser uma pessoa imparcial acaba muitas vezes sendo o contrário disso, né? Você vê muita parcialidade nesse meio. Na verdade, o que se espera de um jornalista não é imparcialidade, mas sim honestidade, né? Todo ser humano é parcial, até os cientistas, até os jornalistas, enfim. Mas você vê a parcialidade na cobertura jornalística ao perceber que eles dão apenas ênfase ao darwinismo, né? Ou quando abordam o criacionismo, como tem acontecido em revistas aí ditas científicas em anos recentes, você vê uma distorção do conteúdo daquilo que pensam os criacionistas. Eu me lembro assim agora aqui, apelando para a memória, né, de algumas reportagens que foram publicadas em anos mais ou menos recentes, que diziam coisas como, por exemplo, lembro de uma revista Isto É, em que aparece lá o repórter da Time, Peter Moon, chamando a ideia de criação uma bobagem sem tamanho. Isso não é jornalismo, né? Isso é opinião, e opinião preconceituosa, né? Uma outra edição, a revista da SBPC, revista Ciência Hoje, chama o ensino do criacionismo de esquizofrenia pedagógica. Então você vê, os criacionistas são bobos, esquizofrênicos, né? Marcelo Gleiser, numa entrevista concedida à Folha de São Paulo, disse que ensinar criacionismo é um crime, né? Então você vê que o povo que não tem acesso à literatura especializada, que não costuma ler revistas especializadas e muito menos livros, né, vai se informar através da mídia popular. E vai ter a impressão de que os criacionistas são pessoas dogmáticas, pessoas não esclarecidas, pessoas, até um termo que a Veja usou uma vez, fundamentalistas, que é um termo hoje muito pejorativo, né, associado a pessoas que se explodem por causa de religião. Criacionista não tem nada a ver com isso, né? O que teria levado a mídia ter tomado essa opção mesmo de ficar do lado do evolucionismo? Eu vejo como um reflexo mesmo dos tempos em que a gente vive, né? O secularismo dominando e, por outro lado, uma religião pós-moderna focada muito na experiência, né? Se essa religião te faz bem, se me faz bem, beleza, eu vou fazer parte dessa religião. Ou então aquele pensamento pragmático, né? O que essa religião tem a me oferecer? Então seria a satisfação pessoal. Essa é a religiosidade moderna. Por outro lado, você vê o ateísmo crescendo, o secularismo também tomando conta, né? E o jornalismo, ele é fruto do seu momento, da sua época. Ele reflete também essa tendência social, essa tendência cultural das pessoas de hoje. Você já teve alguma experiência assim, de como a mídia tratou a questão? Foi o seguinte, em 2002, se eu não estou enganado, uma revista popular de divulgação científica, que não conhece, ela publicou um artigo a respeito dos criacionistas. O título de capa era Eles Querem Deus na Ciência. E nessa matéria, uma cientista entrevistada, professora de História da Ciência, ela simplesmente diz o seguinte, que os criacionistas são especialistas autoproclamados. Na verdade, isso é uma mentira escabrosa. Você vê, num evento como esse de que estamos participando aqui, o 6º Encontro Nacional de Criacionistas, né, você vê aqui PhDs em paleontologia, como vimos hoje de manhã, você vê PhDs aqui, pós-doutores em biologia, não é, em física, e são criacionistas, né? Então não é nenhuma surpresa de que haja pessoas bem academicamente, com uma carreira acadêmica sólida, com publicações boa. Científicas, inclusive. Uma cabeça boa, né? Em nosso meio, uma cabeça boa, exatamente. Então, eu fiquei bastante indignado com essa afirmação dessa cientista, né, uma afirmação irresponsável, e escrevi um e-mail para a revista. Um e-mail bem longo, inclusive, né, fazendo alguns comentários e tudo mais. E eles me contataram e me propuseram participar de um chat lá nos estúdios, né, da empresa que publica a revista. Ok, eu aceitei o desafio. E quando estava a caminho entre Tatuí, onde eu moro, no interior de São Paulo, e São Paulo, no meio do caminho o celular toca e me disseram que havia um problema com os servidores lá da empresa e que o chat havia sido cancelado. Eu achei estranho isso, uma empresa de grande porte, né? E perguntei, vocês vão remarcar esse chat? Me prometeram que sim e que depois entraria em contato. E eu deitei, sentei, tornei a deitar, esperando, tudo isso. E nada de contato, né? Bom, só que no site dessa revista estava lá
a minha fotinho ali e o anúncio, né? Converse com o jornalista no dia tal. Só que o dia tinha passado já fazia 2, 3 semanas. A impressão que o internauta tinha que eu havia corrido do debate, né? Possivelmente era essa impressão, e não houve nenhuma explicação para o cancelamento. Ninguém ficou sabendo disso. Eu enviei depois um livro para o editor da revista, na época, e na carta que eu enviei, ainda perguntei, escuta aquele chat lá e tal. Nenhuma resposta, nenhum agradecimento, né? Assim, me ignoraram completamente. Eu acho que isso talvez não seja a postura geral da mídia, mas revela que realmente há uma certa arrogância aí, né, nesse meio. Bom, depois eu publiquei o livro Por que Creio, pela Casa Publicadora Brasileira, e enviei para eles mostrando que facilmente eu consegui entrevistar 12 especialistas, entre os quais um norte-americano, Michael Behe, autor da Caixa Preta de Darwin, né, mostrando que há, sim, mentes pensantes também, tanto no meio criacionista quanto no design inteligente. Né? E não precisaria ser assim. Nós poderíamos muito bem promover um diálogo aberto, franco, contrastando os pontos de vista diferentes, aceitando as diferenças e buscando convergências. Porque, surpreendentemente, existem convergências entre criacionismo e darwinismo. Basta colocá-las na mesa ali de forma não apaixonada, né, e discuti-las. Bom, Michel, se tratando da questão das origens das cosmovisões, a gente sabe, a gente já conversou que realmente a mídia, de modo geral, a grande mídia, ou a boa mídia, ela opta realmente por focar o evolucionismo. E a gente vê que tem surgido ultimamente uma grande quantidade de sites e blogs, que são uma forma mais simplificada de colocar a ideia, né, a ideia particular e a ideia da visão. Então, como é que a gente pode ver esse efeito que tem surgido agora? Olha, eu vejo uma causa para isso e também tenho uma visão profética a respeito disso. Interessante que quando você lê lá a escritora Ellen White, ela, há um século, ela vaticinou, né, que nos últimos tempos recursos diferentes, meios diferentes seriam usados na pregação do Evangelho. Eu fico pensando, será que ela não viu internet, rádio, televisão? É interessante. Com a população mundial hoje na casa dos bilhões, é quase impossível você pensar, inconcebível pensar que a mensagem cristã da volta de Jesus seja levada pessoalmente a todas as pessoas, né? A todos os habitantes desse mundo. Então é preciso que haja realmente algum meio ou meios de divulgação em massa. Né? E eu vejo a internet como um meio desse tipo, porque ela é um meio gratuito, massivo e hoje presente em quase todos os lares. Né? Eu acho que é justamente um tiro pela culatra que a grande mídia, acabou dando. Né? Um jornalista científico da Folha de São Paulo disse certa vez que para os criacionistas nós não damos espaço. Né? O próprio Richard Dawkins disse também que ele evita participar de debates com criacionistas para que eles não dê a eles verniz de respeitabilidade. Então a mídia fecha as portas para o debate, o que é muito negativo. Bom, nós estamos no encontro de criacionistas, o 6º Encontro Nacional de Criacionistas. Um encontro como esse eu sou entusiasta, sempre tenho participado quando posso, né? Porque é um momento em que você pode colocar à prova as suas convicções, né? Tem contato com pesquisadores de várias partes do mundo, você pode confrontar suas ideias e crescer muito com isso. Né? Alguns podem pensar, mas eu já creio, eu já sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas veja, há muitas pessoas aí fora, como Tomé, discípulo Tomé, que precisam tocar para crer. E Deus ama essas pessoas, Deus ama os ateus, Deus ama os agnósticos, Deus ama os céticos, né? E quer oferecer respostas a essas pessoas também. E talvez você, internauta, você que está assistindo esse vídeo, né, possa ser a resposta a esses Tomés modernos, né? Então, por que não buscar conhecimento, buscar conteúdos, para que no momento certo você possa, como diz a Bíblia, responder com paciência a respeito daquilo que você crê. Né? Então, eu sou um entusiasta, como eu já disse, e aprovo esses eventos, né? Desde que o foco realmente seja não egoístico, né? A gente venha buscar para repartir. E estimula aí os internautas a conhecerem, visitarem, acessarem o blog Mundo Criado, que é muito bom. Muito obrigado, Michel, pela entrevista.